promove uma perseguição implacável. Repare que eu disse que a perseguição foi dada por Deus. Deus permite perseguição, igreja? Permite, para que Ele possa fazer a vontade dEle. Muitas vezes nós nos acomodamos na nossa situação, nos fizemos na nossa zona de conforto e esquecemos de fazer o ID do Senhor. Deus promove uma perseguição implacável vinda de Roma. Então, com essa perseguição implacável, os apóstolos se dissiparam, foram fazer o ID do Senhor. No final do primeiro século, todos os apóstolos foram martirizados, ou seja, foram mortos por pregar o Evangelho. Todos os apóstolos foram mortos, exceto João. João estava agora próximo do ano 80, ele estava tomando conta da igreja de Éfeso, quando no governo Domiciano, que já havia martirizado Pedro e Paulo, estava agora para martirizar João. Só que ele não martiriza João, ele leva João para uma ilha isolada, uma ilha vulcânica. Uma ilha, quando eu falo de uma ilha, estou dizendo que há uma escapatória. A água envolvida em todo lugar. Ele prende aquele homem velho numa ilha vulcânica para que não pudesse mais proclamar o reino de Deus. João, nessa altura dessa situação, já estava velho. Já estava numa idade avançada, não podia mais trabalhar, não podia mais fazer um esforço físico, parecia perdido para João, parecia que todas as portas estavam fechadas para o apóstolo do amor. Mas quando a porta da terra se fecha, as portas do céu é escancarada. Quando o mundo fecha a porta para você, Deus abre uma janela do céu, Deus abre uma providência no meio do mar, Deus abre caminho no meio das águas. Deus tem socorro para você. O mundo diz, já está velho. O mundo diz, já não tem mais esperança. Você pode olhar para mim e dizer, Mateus, eu estou velho. Eu já não tenho mais condições de fazer a obra. Olha, a minha idade está avançada. Eu digo que Deus revelou João o Apocalipse quando ele já tinha uma idade avançada. A sua idade não determina quem você é. Até o seu último fôlego de vida, trabalhe para Deus. Parecia perdido para o apóstolo do amor. Acabou. Já não tem mais esperança. Tudo se perdeu. Deus abre então uma janela do céu. Em Apocalipse 1,17 vai dizer: quando eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, quando eu vi, os meus pés caíram, eu fiquei como morto. Aquele que não tinha mais esperança vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele vai dizer que quando cai como morto, porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu estou dizendo para você essa noite, Deus estava no começo, Deus está no meio e Ele está no fim. Ele é o alfa, Ele estava em Gênesis, Ele é o ômega quando está no amém. É Ele quem tem a rédea da história. Quando o Domiciano, que se achava Deus, disse: eu martirizei o último evangelista, eu martirizei o último homem, Deus então revela e abre as cortinas do céu e revela o que haveria de acontecer nos últimos dias. O mundo diz acabou, o mundo diz não tem mais esperança, mas Deus abre a porta do céu e começa então a dizer para João o que haveria de acontecer nos últimos dias. Ele então começa dizendo, fazendo cartas às 7 igrejas da Ásia. A primeira igreja que é mencionada aqui é a igreja de Éfeso. Quinta-feira nós fomos pregar e nós pregamos, pastor, sobre a carta de Efésios. Essa carta, essa cidade, Paulo então escreve essa carta para a igreja de Éfeso quando ele estava na sua segunda prisão em Roma. E Paulo não pede alívio
alívio para a sua prisão. Ele não pede e fala assim: igreja, ore para que minha pena seja mais leve. Ele não ora dizendo: olha, Senhor, me dê alívio. Não, ele ora pedindo força, perseverança para ele proclamar o Evangelho, porque ele era o evangelista de cadeia. Enquanto Paulo, o pastor, estava preso com os guardas pretorianos, eram em torno de 16 homens que estavam com Paulo preso, e era evangelho naqueles homens. Pregavam com Paulo, evangelho nele. A igreja começou a se sentir coçando, porque Paulo estava preso, está fazendo a obra, e a igreja solta, o que está fazendo? Então Paulo escreve essa carta para a igreja de Éfeso. Paulo então aproximadamente fica 3 anos naquela cidade. A cidade de Éfeso, irmãos, era uma cidade estratégica. Havia em torno de mais de 300 mil habitantes. Era uma cidade, irmãos, tomada pelo misticismo. Era uma cidade tomada por bruxaria. Era uma cidade que Satanás governava. Esse cenário, pastor, que Paulo agora vai enfrentar. 3 anos naquele lugar, irmãos. Os livros de bruxaria, Atos vai dizer que era colocado em praça pública e colocava fogo, porque aqueles homens que eram adoradores da Diana vão adorar o único e verdadeiro Deus agora, porque Paulo ficou 3 anos ali pregando o Evangelho. Então não me diga: Senhor, eu sou apenas um, porque um homem abalou a estrutura de uma cidade, porque ele proclamou o Evangelho do reino. O único homem foi capaz de mudar a economia, porque os ourives, aqueles que faziam esculturas, os artesãos, começaram a perseguir Paulo, porque Paulo estava acabando com o dinheiro deles. E aquela cidade, irmãos, tinha a cidade de Atenas, não, a cidade de Éfeso tinha um lugar para a deusa Diana. E Paulo começou a pregar o Evangelho. John Wesley tem uma frase que diz: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e que nada desejem senão a Deus, e eu abalarei a estrutura do mundo. Paulo precisou só de um homem para poder fazer isso. A igreja de Éfeso crescia em graça, em conhecimento, em poder. Há características da igreja: eles têm obra, têm fé e têm ortodoxia, ou seja, tem teologia, tem palavra. E 30 anos depois, irmãos, Jesus vai escrever uma carta para essa igreja. Jesus então revela a João. Ele começa a sua carta dizendo assim: e ao anjo da igreja de Éfeso, depois de 30 anos, Jesus vai escrever uma carta para essa igreja. E eu creio piamente que essa carta não é destinada apenas à igreja de Éfeso. Essa carta é destinada ao meu e seu coração. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Vamos por partes aqui. O Senhor tem a sua igreja na palma de sua mão. Jesus tem você e eu na sua mão. Aquele quem conserva na mão. É como se eu tivesse aqui um papel e segurasse assim, eu protegi de ponta a ponta. Jesus guarda a sua história. É Ele quem te protege. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá. O guarda de Israel. É Ele quem protege a sua igreja. Não é homens. É o próprio Deus quem governa a sua igreja. E Ele quem tem você na palma das suas mãos. Você está na palma de Deus, então fique tranquilo. É Ele quem governa. E além disso, pastor, eles não apenas estavam a proteção estática, ou seja, ele não está parado apenas. Ele é protetor que fica apenas com o escudo e não sai. Eu estou falando que ele que anda no meio dos 7 castiçais. O que eu quero dizer? Jesus está andando no meio da sua igreja. Ele está andando no meio do seu povo. Você está na igreja, então adore, porque o Senhor está aqui no meio para receber o seu louvor.
para receber a sua adoração. Então abra sua boca, porque Ele está aqui. É Ele que te guarda, e Ele que te protege, e é Ele que anda com você para lá e para cá. Ele não mandou anjo, não mandou ninguém, é Ele próprio está cuidando da sua própria igreja, porque Ele é o noivo que está aguardando o grande dia. É Ele quem anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O versículo de número 2 vai dizer: conheço as tuas obras. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos respondem em silêncio. Você trabalha na igreja ou dá trabalho dentro da igreja? Você trabalha para Deus ou você dá trabalho para Deus? Muitas vezes, irmãos, nós queremos apenas apontar, acusar aquele que está fazendo a obra. Olha, se eu fosse o pastor, o pregador ou o operador, eu fazia desse jeito. E por que não está fazendo? Você é dos 20% que coloca a mão no arado ou nos 80% que está criticando quem faz? Deus chamou você para fazer uma obra. Deus não quer você estático num banco apenas sendo um membro comum. Deus deu um dom para cada um que está aqui essa noite. Eu estou falando desde o altar até o bebê dali do fundo da igreja. Todos têm um propósito diante de Deus. E por que você não está trabalhando ainda? Todos nós temos um propósito diante de Deus, seja para orar, seja para louvar, seja para fazer uma visita, seja para estudar a Bíblia. Os dons, irmãos, não está resumido aqui o púlpito apenas, não está resumido apenas o microfone. Eu quero cantar para Jesus, você só quer cantar com Jesus porque não tem gente para ouvir. Eu quero pregar. Não falo isso por vanglória nenhuma. No ano 2016 a 2019 eu pregava dentro de uma faculdade. Não precisei de púlpito para começar a pregar. Eu não falo isso por vanglória, porque a glória é de Deus. Nós queremos apenas altares para nós, dizendo: eu só faço se tiver púlpito, se tiver alguma coisa que envolva holofote. Nós devemos fazer a obra, irmão, porque nós fazemos parte de um só corpo. Vamos supor que está quebrado aqui a televisão. Nossa, está quebrada a televisão, eu não vou fazer nada porque a televisão não é minha. Você faz parte de um membro. Se minha mão fala assim: olha, o Mateus está com dor de cabeça, eu não vou pegar o remédio, é a cabeça que pega, então não precisa fazer. Nós olhamos não com olhar de conjunto, não de olhar de união, de unidade. Nós formamos uma unidade quando estamos dentro da igreja, nós fazemos uma união. Somos pessoas que formam um único só corpo. Há vários membros de um só corpo, mas Cristo é a cabeça. Pare de criticar e faça a obra do Senhor. Trabalhe para Deus. Você está vendo que a irmã está sobrecarregada, a irmã está cansada? Vai lá, ajuda ela a pegar. Moisés precisou de 70 homens para poder fazer a obra. Ele estava cansado. Ele toma o conselho dos seus sogros e coloca gente para trabalhar com você. Você está vendo que a irmã está sofrendo no ministério de infantil, no ministério do ciclo de geração, no ministério dos jovens, no ministério aqui dos músicos. A irmã está sobrecarregada. Se a irmã está sobrecarregada, é porque a gente não está fazendo. E a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha labor. Ela trabalhava. E eu disse no começo aqui, essa carta não está direcionada apenas à igreja de Éfeso, está direcionada ao meu e ao seu coração. E eu fiz esse questionamento porque essa palavra primeiro bateu no meu coração. Mas o que eu estou fazendo? Está sem cooperador? O que eu vou fazer? Vou deixar então? Assuma responsabilidades que Deus colocou no seu coração. A igreja de Éfeso tinha labor. E não apenas labor, mas perseverança. Perseverança nos cargos. Porque quem está à frente de um cargo, irmão, sofre perseguição, sofre crítica, sofre todo tipo de situação.
E se nós queremos parar na primeira crítica que nós sofremos, irmãos, nós devemos rever. A obra do Senhor, ela vai se levantar opositores. O que aconteceu com Neemias quando ele quis se propor a fazer o templo? Não levantou dois? Sanballat e Tobias? Sempre vão se levantar opositores. Então, irmãs que tem cara de liderança, seja quem tem cara de liderança, seja perseverante. Persevere. Que a obra do Senhor é Ele quem faz, é Ele quem chama. Então, persevere. E que não podes suportar homens maus. O que isso significa? Dentro do nosso círculo de amizade, irmãos, nós não devemos andar com homens maus. Em 2 Timóteo 3, no versículo de número 5 em diante, Paulo vai dizer para Timóteo que se levantarão homens amantes de si, presunçosos, arrogantes, soberbos. Todo tipo de homem vai se levantar. O que Paulo fala para Timóteo? Destes, foge. Não tenha no círculo de amizade sua quem te afasta de Deus. Prefira ficar só, ditado popular, do que mal acompanhado. Prefira estar com quem traz você para a presença de Deus do que daqueles que te afastam. Não pode suportar homens maus, porque a palavra da sua boca é torpe. Já sentou com alguém que não é cristão? Só fala besteira. Não tem nada de bom para falar. E o que isso gera de evolução para a gente? O que isso gera de bom para nós? Salmo de número 1 vai dizer: bem-aventurado aqueles que não andam em roda de escarnecedor. Quem são suas companhias? Isso revela mais sobre você do que sobre eles. Com quem você tem andado? Ninguém obriga você a andar com tal pessoa. Tem amizades que eu tive que cortar. Minha mãe está aqui trazendo que ela cortou uma amizade de 30 anos dela. E eu aplaudi. São pessoas que não te levam diante de Deus, só te afastam. Sabe aqueles murmuradores que só trazem coisa negativa, pastor, só fala mal, só fala mal. Você senta perto dele: nosso país está ruim, nossa situação está ruim, tudo está ruim. Afasta-te desses homens maus. Isso é Jesus dando elogios a essa igreja. Primeiro, você tem obra, você tem labor, você tem perseverança e você tem de não suportar homens maus. E depois, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e se achastes mentirosos. Como eu consigo combater erros doutrinários? Como, igreja? Jesus venceu o diabo como? Está escrito. Está escrito. Eu ouvi um pregador esses dias dizendo: se o pastor chamar 10 pessoas aqui dentro e pedir para essas 10 pessoas dizer 10 versículos de cor, vai ter dificuldade. Jesus não tinha um papiro ali quando ele venceu o diabo. Jesus não tinha um Google ali, um chat GPT para poder... Rapaz, o diabo falou isso, que versículo fala disso? Ele disse: está escrito. Está escrito. Eu sei o que é ruim quando eu conheço o que é bom. A igreja de Éfeso tinha ortodoxia, ela tinha teologia, porque ela foi fundada por Paulo, depois se passou João, se passaram Timóteo. Tinha homens que deixaram doutrina. Pregue a Bíblia, pregue as Escrituras, conheça as Escrituras. Eu só conheço o que é falso quando eu sei o que é verdadeiro. Eles testavam os apóstolos, porque eles falavam assim: o que o Mateus está dizendo? É isso? Ah, mas isso aqui não está na Bíblia. É bonito, mas não está na Bíblia. Eu tenho um hábito, até falo nas igrejas que eu vou, eu não sei se é um hábito bom ou ruim. Quando o pregador está falando, eu estou vendo o que ele está falando, se está na Bíblia ou não. Se ele está fazendo o que é certo ou não. Teste, prove. E como você vai provar? Conhecendo. Conheça o seu Deus. Conheça quem Deus é. Conheça, porque isso vai te dar ferramentas para você dizer o que é falso e o que é não.
Eles conheciam o que era falso. Será que você conhece? Será que eu conheço? Ou alguém com uma boa lábia te leva? Talvez muitos, para não perder jovens, para não perder tipos de pessoas, tem aquele evangelho inclusivista. O que significa isso? Venha como estás e permaneça como estás. Eles colocavam esse tipo de pessoa à prova, dizendo: não está na Bíblia, não vou vender minha teologia, não vou vender a minha alma para ter mais pessoas dentro da igreja. A Natália sabe, muitas agendas minhas são fechadas. Tem igreja que eu e ela sabe que nunca vai pisar o pé, porque eu decidi não falar aquilo que Deus não mandou. Teologia tem que ser pregada, a Bíblia tem que ser pregada, custe o que custar. Que isso me custe agenda, que isso me custe pessoas não gostarem de mim, não tem problema. O importante é que Deus tem para nos dizer. Glória a Deus. Pregue aquilo que Deus mandou, para que não aches aquele grande dia mentiroso, para ninguém apontar na sua cara e dizer: o que está falando não está na Bíblia. Pregue a Bíblia. Que vocês suportaste prova por causa do amor do meu nome. A irmã André já falou muito bem aqui. Ser crente não é fácil. Glória a Deus. Tem sido vendido um evangelho dizendo que Deus vai dar o melhor para você. Venha para a igreja que todos os problemas vão acabar. Venha e você vai ter uma Mercedes na sua garagem, você vai ter uma casa própria avaliada em $1 milhão, você vai ter picanha na sua mesa todo dia, você vai ter o melhor na sua mesa, o celeiro não vai faltar nada. E Deus não prometeu isso. Era esse tipo de pessoas que iam nas igrejas e falavam assim: Deus tem o melhor para você, mas o melhor é Ele. Ele tem Deus, você tem Deus na sua vida e isso já basta. E não te deixastes esmorecer. Em Apocalipse 3 vai dizer também: ser fiel até a... Não falou até amanhã não, pastor? Talvez na semana que vem, talvez na minha juventude está acabando agora. Minha mãe revelou a idade dela, minha, então já tinha por base. Minha juventude já está acabando, até eu ser jovem. Não, ser fiel até a morte. E eles perseveravam na doutrina. Percebam, vamos repetir, eles tinham labor, eles tinham perseverança, não suportam o homem mau, tem teologia, não suporta gente mentirosa e persevera por nome do Senhor. Era uma igreja que tinha vários adjetivos, várias coisas que validavam o trabalho dela. Era uma igreja, olha, essa igreja aqui é boa, hein? É uma igreja que eu quero estar. Mas Deus diz: tenho, porém, contra ti. Quinta-feira eu fui pregar, irmãos, fui pregar a carta de Efésios, e eu estava sentado no púlpito, e eu vi um jovem, e aquele jovem me chamou a atenção. Ele era o que mais cantava alto, todos os louvores ele cantava, ele glorificava, ele falava em línguas, ele chorava. E eu olhei aquilo e disse: aonde foi que eu caí? Eu olhei aquela situação e disse: Senhor, aonde eu tenho falhado? Eu ia assumir a tribuna. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Quando eu tinha idade daquele jovem, eu fazia coisas ali igual ele fazia. Era o primeiro que chegava na igreja, era o último que saía. Era o que estava em todos os congressos, todos os cultos, porque eu queria estar na presença do Senhor. Eu buscava a Deus incessantemente, mas eu não tinha 1/3 do conhecimento que eu tenho. Mas eu tinha amor. Eu tinha graça. Os meus amigos me olharam, em 2019 saiu aquele livro da Rebecca Brown. Deus veio para libertar os cativos, e quando liam, falavam que tinha manifestação demônica, e um amigo meu queria ver esse livro, só que ele tinha medo. Ele falou assim: eu vou chamar o Mateus, porque se der alguma coisa lá, ele está lá.
E eu fui lembrando tudo isso enquanto eu estava ali. Aonde foi que eu deixei de ter esse primeiro amor e me tornei um crente ortodoxo? Me tornei um apologeta, mas que só ataca, que não está amando como deveria amar. E Deus deu um convite para você essa noite. Aonde você tem deixado o seu primeiro amor? Porque perceba que Jesus deu todos os adjetivos dela, porém disse: porém tenho contra ti, que deixaste o seu primeiro amor. Sabe onde você deixou o primeiro amor? Quando você parou de orar como você orava. Aqueles 5 minutinhos de madrugada que você tinha de oração, hoje você não tem. Quando você lavava a louça, colocava um hino para louvar e Deus falava ali no seu coração. Ou quando você varria a sua casa, sentindo a presença do Senhor, porque você falava, orava e fazia as suas coisas. Deus tem saudade de você. Antes você tratava Deus como seu amigo, você confidencializava tudo para Ele. Ele era a sua primeira opção. Você falava tudo para Deus. Você contava tudo para Deus. Você que era filhinha mimada, que quando acontecia alguma coisa você ia correndo contar para o papai. E aonde foi que você se perdeu nesse meio tempo? Eu fiz essa pergunta para Deus: aonde foi que eu me perdi? Porque talvez eu não ore mais como eu orava. Eu não busco mais como eu buscava. Tenho conhecimento muito menos do que um ateu que lê a Bíblia com sabedoria. Conhecimento meu só às vezes me esfria, porque eu acho que talvez muitas coisas é coisa de menino. E as pessoas têm sentido a presença do Senhor e eu nada. Certa feita eu fui pregar num congresso. 5 almas ali, irmã Adriele, aceitaram Jesus. E sabe o que eu senti? Nada. Um vazio. Aquilo entrou no meu ágamo e disse: Senhor, aonde eu me perdi? Eu não quero isso para mim. Eu não quero que todos sintam tudo e eu nada. Teologia sem poder não é nada. Graça sem conhecimento é nada. Aonde foi você? Aonde você deixou esse primeiro amor? Sabe quando nós deixamos o primeiro amor? Quando apenas trabalhamos para Deus e não trabalhamos com Deus. Você acha que muito trabalhar para Deus, por ter muitos cargos na igreja, isso não te esfria? Sim, te esfria. Porque você não ora mais como você orava antigamente. Você levou tudo no automático. Você não busca, você não pergunta mais para Deus. Você trabalha para Deus. Você tem muitos cargos para Deus, mas você não ama mais a Deus. A irmã Adriele mencionou: nada nos separará do amor de Deus, mas e o nosso amor para com Ele? É uma via de mão dupla. Eu trabalho para Deus, eu prego, canto, tenho agenda, acho que tudo está dando certo, mas eu não frequento mais uma oração, eu não participo mais de um ensaio, eu não faço mais nada para Deus, não tenho mais o meu secreto com Deus, eu não busco mais a Deus como outrora. Seja um adorador. Adore a Deus enquanto você faz. Não busque apenas em quantidade. Não, eu trabalho muito para a igreja, eu estou de segunda a segunda. Então para. Feche seu quarto. Só você. E ore. Até que Deus responde. Antes da teologia, homens dobram seus joelhos. No discurso famoso de Jonathan Edwards, Pecadores das Mãos de um Deus Virado, Jonathan Edwards ora durante 3 dias. Para que haja poder tem que ter oração. John Hus, missionário chinês, diz a história que nunca houve uma manhã que John Hus estivesse na China em que aquele homem não tivesse de joelhos se prostrados para adorar a Deus. Meu Deus! Poder dos céus.
Trabalhamos para Deus, mas não trabalhamos com Deus. Primeiro, isso que te afasta do amor de Deus. Segunda, você usa a Bíblia para atacar o outro, mas não permite que ela te ataque. Recentemente eu fiz uma pregação de 10 minutos aqui, gerou algumas críticas, porque eu disse que muitas pessoas ouvem um discurso e falam: aquele discurso é para o Mateus, não é para mim. Deixou o primeiro amor. Porque a palavra do Senhor tem que confrontar você. Essa palavra, antes de confrontar todo mundo, confrontou a mim. Permite que essa palavra conforte você, te transforme. Não use a Bíblia apenas para apontar o defeito do outro, mas permita que ela seja um espelho e te aponte onde você tem falhado. Permita que ela te transforme. Não use apenas a Bíblia para atacar o defeito do outro. Olhe para os seus, olhe para os meus. Na Santa Ceia, em 1 Coríntios 11, vai dizer: examine-se, pois, o homem o quê? Assim mesmo. Ele não mandou examinar o meu pastor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você quer saber onde você deixou o primeiro amor? Quando você parou de examinar a si mesmo. Você se acha como os judeus, os fariseus, os saduceus. Está vendo aquele homem lá, Senhor, ao pé do monte? Eu não sou como ele. Eu dou dízimo, eu dou oferta, arrota a santidade. Enquanto aquele homem publicano estava assim: Senhor, eu sou pecador. Permite que essa palavra te transforme, te mude. O terceiro ponto: quando nós estamos preocupados em viver de aparência. Parecer hoje virou mais importante do que ser. A igreja de Éfeso parecia ser uma igreja boa. Muitos irmãos parecem ser homens bons, mulheres bons, mas quando olha é como sepulcro caiado. E Jesus vai dizer que a igreja de Sardes tem esse mesmo perfil. Tem nome de quem vive, mas está morto. Quando eu deixo o primeiro amor, quando eu vivo só de aparência, eu não vou fazer isso porque fulano de tal está ali, então vai pegar mal para mim. Eu só me faço como Naamã. Eu visto uma armadura. E quando eu chego em casa, eu sou o leproso que eu sou. Deus não quer que você viva de máscaras. Deus não quer que você viva de aparência. Deus quer que você viva uma vida de mudança de dentro para fora. Permita que esse amor de Deus mude de você de dentro para fora. É aí que tem a mudança, quando você permite que esse amor te transforme de dentro para fora. E Jesus disse para a igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caístes. Você lembrou de onde você caiu? Em qual momento da sua vida você deixou de ser um adorador e começou a ser um ortodoxo? Começou a se preocupar mais com usos e costumes do que com a Bíblia. Começou a se preocupar mais do que o irmão está fazendo do que você está fazendo. Você olhou onde você está fazendo isso? Arrependa-te. Deus está dando uma nova oportunidade para você de olhar para trás, da onde Ele te tirou, da onde você se perdeu. O filho pródigo aqui, irmãos, lembrei que eu tenho um pai. E lembrei que na casa de meu pai tinha comida. Lembrei que na casa do meu pai tinha alimento. Voltar-me-ei e terei ter com meu pai. É esse tipo de situação que Deus quer que você faça essa noite. Lembra-te e volta para buscar. Lembra-te e arrependa-te e volte. Não adianta ter teologia, não adianta ter amor, não adianta ter nada se você não amar a Deus. As obras não salvam. Eles tinham obras, mas obras não salvam. Tem que ter fé. E a sua fé tem que ser acompanhada de obras. Parece um contraditório, mas não é. A fé me justifica diante de Deus, e as obras me justificam diante do homem. Não adianta dizer que eu tenho fé, ver meu irmão passando fome e dizer: Deus vai te sustentar se eu tenho comida em casa.
Esse tipo de trabalho que Deus quer que você faça. Trabalhe com Deus para fazer a obra. Permite que Deus trabalhe em você para que Ele possa fazer a obra através de você. Permita que Deus te transforme. Para finalizar, tenho contudo a seu favor que odeio as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Vou te dizer algo que pode te assustar. Deus também odeia, tá? Para que Deus seja bom, Deus ama a justiça, mas odeia a iniquidade. Os nicolaítas eram aqueles que iam aos templos, aos lugares e falavam: vocês podem comer carne sacrificada, vocês podem fazer a obra também para os deuses. Assim os efésios odiavam, e Jesus também odeia. Deus odeia o mal. Deus ama as crianças, mas odeia o aborto. Deus tem que odiar se Ele é bom. Quem tem ouvidos, vamos voltar aqui para o 5. Te moverei do seu lugar, do teu candeeiro, caso não te arrependas. Se você não voltar para o primeiro amor, Deus vai te mover do candeeiro. Ame a Deus. Fique de pé, irmãos.